Olá, tudo bem? Meu nome é Victoria Caroline e hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo que eu escolhi, que foi o capítulo 5, que fala sobre metodologias ativa, metodologia e educação na atualidade. Primeiramente, eu vou falar sobre o que é o professor mediador. O professor mediador não é aquele professor que apenas transmite conteúdo. Esse professor, ele ajuda o aluno a construir o seu próprio conhecimento por meio do diálogo, experiência. Ele permite que o aluno crie hipóteses. Apesar do termo professor mediador, nós acabamos assimilando sobre o com o professor tradicional que nós estamos acostumados dentro da sala de aula. O que seria esse professor? É aquele professor que já traz a aula dele meio que já pronta, que já tem um roteiro e os alunos acabam meio que ficando refém de como o professor levará em diante essa aula, e essa aula acaba meio que se tornando um pouco maçante, porque os alunos não acabam tendo espaço para que eles tirem as dúvidas deles, ou até mesmo eles se sentem pressionados com medo de errar. E dentro da metodologia ativa, um exemplo que eu posso citar seria a gamificação, que seria como? É um modelo de aula onde o professor ele pode criar, digamos assim, que um jogo que tem um sistema de recompensa, e dentro dessa aula o aluno ele meio que se sente livre a errar, ele não fica preso a isso de, se eu errar, será que a minha nota será menor? Será que eu serei mal avaliado? Não. E essa aula permite com que os alunos sintam interesse em participar, em fazer perguntas, eles têm a curiosidade de buscar mais o conhecimento. A metodologia ativa também, por outro lado, ela exige que o professor tenha um bom planejamento, porque é muito fácil de, por exemplo, eu criar uma aula, só que eu já venho com os vídeos prontos que os meus alunos precisam assistir, os textos que eles precisam ler, e quando eu dou essas tarefas para que os alunos assistam em casa e dentro da sala de aula eu já começo a fazer perguntas o que vocês entenderam? Porque o vídeo fala sobre isso e isso. A gente meio que acaba tirando a liberdade do aluno de eles expressarem o que eles em si aprenderem, e não aquilo que eu quero que eles aprendam. Porque nós precisamos entender, quanto educadores, que cada aluno tem o seu pensamento, tem o seu tempo de construir o seu próprio conhecimento, e que nós precisamos respeitar isso. Aí, fora o planejamento, é preciso também ter o diálogo, que seria o quê? Meio que separar um tempo individualizado para cada aluno, conversar, saber como está sendo o acompanhamento dele, se ele está conseguindo compreender, e isso exige paciência. É preciso que esse planejamento a gente busca trazer, né, conteúdos que façam parte da realidade do aluno, porque se a gente acaba trazendo atividades que eles não consigam assimilar dentro da sua realidade, é como se fosse uma aula que nós meio que perdemos assim, e o aluno não conseguiu tirar um bom proveito. Então, o professor mediador, ele tem como tarefa principal estimular o pensamento, a criatividade dos alunos, o pensamento crítico, a participação dos alunos, que os alunos se sintam motivados a participar, que seja uma aula mais dinâmica. E dentro de tudo isso, é importante que os alunos eles consigam, digamos assim, se sentir que eles estão participando daquela aula, que não o aluno o professor é o centro do aprendizado, mas que ambos estão caminhando juntos para que consigam construir o próprio conhecimento. E é isso, obrigada.